Olá! Agora nós vamos falar sobre transformadores. Uma das definições para transformador, entre outros aspectos, é que se trata de uma máquina elétrica e ela é capaz de transformar energia elétrica para magnética e voltar novamente para elétrica. E isto lhe dá o termo transformar, daí transformador. Embora hajam algumas variedades, existe uma classificação que é clássica e ela é composta basicamente de três tipos. São os transformadores elevadores, abaixadores e os autotransformadores. A estrutura básica de um transformador, na forma mais simples que nós temos, é da maneira como você está vendo aqui. Um núcleo que tem que ser ferromagnético para poder conduzir fluxos magnéticos, uma área primária, que é onde você coloca a alimentação principal, a secundária, onde você retira a alimentação para alguma carga. O ferro, depois nós veremos com mais detalhe que o ferro do núcleo laminado é muito mais eficiente que o ferro de núcleo maciço. E sempre dois enrolamentos. Professor, posso ter mais de um enrolamento? Sim. Existem transformadores que têm vários enrolamentos, depende da aplicação. Por isso que nós falamos de estrutura básica, é a forma mais simples que nós temos. A história começa com Hans Christian Ørsted, que em 1819, durante uma aula de eletricidade, ao aproximar uma bússola de um fio que estava sendo percorrido por corrente contínua, ele observou que a agulha se posicionava perpendicularmente ao fio. E que mesmo quando você invertia a polaridade da bateria da alimentação, ele simplesmente sofria uma rotação de 180 graus, mas continuava perpendicular. O importante desta aula, e particularmente desse experimento de Ørsted, é que ele provou que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Mas ele não conseguiu explicar. Passou-se bastante tempo, pelo menos o suficiente, para que vários cientistas estivessem envolvidos no processo. Porém, foi graças a Michael Faraday que em 1821, 2 anos depois, provou a tese de Ørsted. Só que ele partiu do princípio de que um campo circular e uniforme surge em volta de um fio percorrido por uma corrente de uma única direção. Ridicularizado, ele teve que tomar uma atitude e pensar em como comprovar com um experimento aquilo. Esse experimento, quando ele foi apresentado para a comunidade científica, foi conhecido como motor de Faraday. Isto não é o motor que ele apresentou, mas um modelo bastante similar. O que nós fazemos aqui é o seguinte: em um terminal, nós introduzimos ele até este ponto aqui em cima, e aqui nós colocamos um fio condutor, também de cobre, mas aqui esse ponto não é preso, o fio tem liberdade de movimento. Por outro lado, o outro terminal vem por aqui por baixo e para aqui dentro. Preenchido com mercúrio líquido, que é um condutor natural também, é um metal. Quando você alimenta o circuito, ele produz o campo magnético esperado. E este item aqui começa a girar preso por este eixo. Se você inverte a polaridade, o sentido de rotação inverte, comprovando que de fato há um campo circular uniforme em volta do fio.
Isso deflagrou uma nova corrida, porque a partir do momento que estava comprovado que a eletricidade produzia magnetismo e já se compreendia como aquilo funcionava, agora eu preciso fazer o contrário. Eu tenho que produzir eletricidade a partir de magnetismo. Tomando bem mais tempo do que a primeira parte, em 1831, novamente Michael Faraday apresentou para a comunidade científica como isto ocorria. Para isso, ele precisou construir uma bobina. Esta é uma imagem da bobina que Faraday usou. Para conseguir que um ímã em movimento no núcleo dela a tornasse suficientemente sensível para os equipamentos da época. Este princípio que chamamos indução eletromagnética suscita uma curiosidade. Michael Faraday era de uma formação simples, embora de boa qualidade, ele nunca frequentou uma universidade. Isso daí faz com que os conhecimentos dele sobre equações e fórmulas matemáticas fosse bastante limitado. Outros cientistas amigos dele o ajudaram nessa etapa. Um dos que participou disso foi John Clerk Maxwell, que foi o responsável pela equalização das 4 equações que comprovam a constituição de uma onda eletromagnética, contribuiu bastante para que ele pudesse equacionar a ideia dele. De acordo com Faraday, o que ele observou que é muito importante é que apenas quando ocorre a variação do fluxo do campo magnético próximo a um circuito condutor, uma força eletromotriz será induzida, a tensão elétrica. Portanto, quando uma bobina for percorrida por corrente elétrica alternada, isto dará origem a um campo magnético variável proporcional à corrente. Da mesma forma, se você movimentar um ímã nos 2 sentidos pelo centro de uma bobina, você vai induzir tensão nos 2 sentidos. Matematicamente, esta é a equação esperada. A tensão, ou a energia elétrica, é devido à variação do fluxo no tempo. Vamos observar o gráfico. Aqui o que você pode ver, isso aqui é um gráfico que merece ser analisado sobre vários aspectos. Por exemplo, a corrente elétrica aqui ela é senoidal, portanto ela inverte a polaridade dela a cada 180 graus, fazendo com que a corrente elétrica produzida por indução também sofra uma inversão. Isto faz o seguinte, o campo original vai criar um fluxo neste sentido, que vai diminuindo à medida que ele vai invertendo, e aí inverte totalmente a polaridade. O que isso causa é que você está controlando a intensidade do fluxo magnético no núcleo do transformador, que por sua vez, ao percorrer a bobina do secundário, induz uma tensão também variada diretamente proporcional à tensão da alimentação na entrada. Transformadores de energia. Como nós sabemos, entretanto, tem o princípio da conservação da energia, tal como falou Lavoisier, no princípio da conservação da matéria. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. A energia não pode ser criada, a energia não pode ser simplesmente eliminada. Então nós temos que compreender que todos os processos que liberam energia ou que consomem energia, eles têm que estar devidamente computados para que os valores sejam coerentes. Então vamos à análise principal. Sendo que a potência é uma forma de energia, a potência do primário deve ser igual à potência no secundário, porque nós não estamos criando energia, tem que ser conservada. Entretanto, aqui estou fazendo uma ressalva. Eu estou dizendo que vou desconsiderar para uma análise global as perdas do material. Então isso aqui se torna uma realidade. Sem a perda no núcleo do transformador, nós temos apenas as potências do primário e do secundário e que obviamente devem ser iguais. Mas nós também aprendemos que a potência é igual ao produto da tensão vezes a corrente elétrica.
Isso nos leva a uma outra consideração. Se a potência do primário é igual a tensão no primário vezes a corrente do primário, no secundário ocorre a mesma coisa, a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Mas eu acabei de falar que a potência não pode ser distorcida, então a potência do primário deve ser igual à potência do secundário. Isso nos leva a uma outra consideração. Se esta é a potência do primário e esta é a potência do secundário, eu vou simplesmente ajuntar de um lado da equação as tensões e do outro as correntes. Vejamos. É simples. Passa a tensão do secundário para o lado de lá da equação, como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Aqui você tem a corrente do primário que está sendo multiplicada. Então, se eu passar ela para o outro lado da equação, ela vai dividindo. Então, nós podemos resumir isto em tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Partindo deste princípio, nós podemos obter outras informações interessantes. Olha só, se Faraday nos disse que a tensão produzida, que a tensão induzida é variação do fluxo no tempo, então isso é para uma espira só. Então você pega um pedaço de fio, forma um anel, não pode curto-circuitar as pontas, tudo bem, mas você tem um anel. Então eu poderia dizer que a tensão induzida pela corrente que circula por esse fio em uma única espira é isto. Mas vejam só, nós temos no primário várias espiras e no secundário também. Vamos analisar mais de perto isto. Então, o que eu faço é o seguinte: se dφdt é o fluxo em uma única espira, como eu tenho N1 espiras no primário, então a tensão no primário vai ser igual ao número de espiras do primário vezes o fluxo de tensão induzida. Ora, isso é para várias espiras, também vale para o secundário. Então agora nós temos duas equações e eu vou dividir uma pela outra. Então a tensão do primário divide pela tensão do secundário, assim como N1 dφdt divide por N2 dφdt. Acontece que ao longo do corpo do transformador, não se esqueça que nós estamos descontando as perdas, o fluxo é constante. Como o fluxo é constante, ele é idêntico dos dois lados. Ora, o que eu posso fazer é simplificar. E eu chego na seguinte equação. V1 sobre V2 é N1 sobre N2. Se você ver que nós temos esta daqui também, eu posso juntar estas duas em uma única equação. E me interessa. Vejamos. Aqui eu tenho primário, aqui eu tenho secundário e um núcleo de ferro ou de material ferroso. Tudo que for 1 é primário, tudo que for 2 é secundário. E as equações já estão aqui que nós levantamos algum tempo atrás. Vamos continuar em frente e pensar da seguinte forma. Vamos analisar uma situação que não é inesperada. Nós falamos no início que nós temos 3 transformadores: elevador, abaixador e autotransformador. Então eu gostaria que você observasse aqui uma coisa interessante. Tudo se dá em relação basicamente ao secundário, porque por uma questão de definição, a entrada da alimentação é sempre no primário e a coleta será sempre no secundário. Vamos lá. O que será que acontece se a tensão do secundário for maior do que a do primário? Você já sabe que isso aqui é um elevador, por exemplo, de 10 para 100. Eu posso entrar com 10 volts e, pela constituição do transformador, elevar a saída para 100. Vamos ver como funcionam essas coisas? Então vamos lá. Olhando a nossa equação, se o V2 é maior do que o V1, se eu dividir V1 por V2, isso sempre será um valor inferior a 1. É como dividir 2 por 3, 2 por 7, 4 por 10, sempre será um número inferior a 1.
Para facilitar a nossa compreensão, estou colocando como se fosse 0,1. Por exemplo, é um valor menor do que 1. Vamos analisar aqui então. Olha que interessante. Se eu pegar apenas o número de espiras e a tensão do primário e secundário, então se 0,1 é igual a N1 sobre N2, estes dois nós decidimos que vai ser 0,1. Ótimo. Então nós temos esta equação. Vou pegar o N2 que está dividindo aqui, vou passar para o lado de lá e vai ficar desta forma. N2 vezes 0,1 é igual a N1. Como o 0,1 está multiplicando N2, eu jogo ele para o lado de lá e ele vai dividindo. Então N2 vai ser N1 por 0,1, que também poderia ser visto desta forma. Porque no produto de frações, o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador continua sendo N1 sobre 0,1, mas N1 dividido por 1 é N1 e 1 dividido por 0,1 é 10. Isso nos leva à seguinte conclusão: quando nós temos um transformador que é do tipo elevador, o número de espiras do secundário é muito maior que o número de espiras do primário. Por consequência, eu poderia até fazer a demonstração, mas por consequência eu posso afirmar que no abaixador vai ser o inverso. O número de espiras do primário muito maior que o número de espiras do secundário. Quando eu disse que vou analisar sem considerar as perdas, não quer dizer que nós vamos passar por cima delas, mas que nós vamos evitá-las em alguns momentos para poder compreender melhor. Mas como elas existem, cabe aqui uma explicação. Sobre as perdas no ferro. Bom, se nós olharmos o transformador anterior, ele forma um O. Se eu cortar em algum lugar este O, o que eu verei é isto daqui. Maciço. Se fosse maciço, haveria um campo magnético, um fluxo de campo magnético passando por aqui. O fluxo passando por aqui induz corrente elétrica, como nós já havíamos visto. E ela é bastante elevada no núcleo maciço. Uma das formas que se consegue é laminando o núcleo. Então, ao invés de ele ser um bloco maciço, nós constituímos ele de lâminas. Desta forma, eu tenho uma perda reduzida no ferro. Esta perda, essas correntes parasitas que surgem no material, devido aos campos magnéticos, são chamadas de correntes de Foucault. Nós também precisamos lembrar que o ferro tem um problema com o magnetismo. Quando você aplica um campo magnético a um núcleo de ferro, ocorre o seguinte evento. Vamos considerar que nós temos aqui uma situação onde aqui nós temos um material normal, pode ser inclusive de ferro, sem problema nenhum. Em repouso, sem estar sujeito à atuação de um campo, as partículas desse núcleo ferroso estarão espalhadas e na soma total das forças estará neutralizado. Se nós aplicarmos a este bloco de ferro um campo magnético dirigido, eu estarei alinhando todas as suas partículas internas, todos os seus dipolos magnéticos, que já foi estudado. Ora, beleza. E o que acontece quando eu me afasto? Então, ocorre isto aqui. Quando você retira o campo magnético, você pensaria, ele vai voltar a esta situação. Não, ele não vai. Ele vai ficar parcialmente dirigido, é o que nós chamamos de campo magnético remanente. Vamos analisar a curva de magnetização para compreender um pouquinho melhor. Tecnicamente falando, vamos considerar que as curvas não estão aqui. Então o que se faz é o seguinte, vamos aplicando um fluxo magnético cada vez maior e as partículas vão se alinhando e ele vai ficando cada vez mais magnetizado. Mas isto não é para sempre. Vai haver um momento em que todas as partículas estarão alinhadas. Então, por mais que você aplique campos mais potentes, isso não vai mudar, você já polarizou todo mundo. Agora começa a questão engraçada. À medida que você começa a afastar a fonte de magnetismo, deveria-se esperar que ela retornasse pelo mesmo caminho da curva,
mas ela não vai voltar por aqui. Ela vai devolver parte da energia que ela recebeu para se polarizar. Mesmo quando você estiver bem distante, se você inverter a polaridade, ela não vai voltar para cá novamente. Ela vai continuar até saturar no outro sentido e depois você vai tentando se aproximar cada vez mais, aumentando a intensidade do campo agora no sentido favorável, e ela não vai mais voltar para cá. Então, toda vez que você aproxima, toda vez que você afasta, toda vez que você aproxima, toda vez que você afasta, formando uma região fechada. Este espaço aqui, esta marca aqui, então, ou seja, esta amplitude que você está vendo aqui em cima, é o que nós chamamos de magnetização remanente. Isto pode, claro, existem muitos estudos em cima disso, pelo seguinte fato. A partir de estudos, conseguiu-se obter campos intensos, muito intensos. Existem alguns ímãs que são extremamente potentes, e eles são produzidos com materiais artificialmente preparados. A função deles é exatamente reter a maior parte da energia, quanto mais melhor. E por outro lado, os mesmos estudos revelam também como controlar essa magnetização. Se você muda os materiais, até colocando aqui um exemplo que eu posso falar da minha experiência pessoal. Quando você tem uma ferramenta que é puro ferro ou é uma liga muito forte, ferrosa, ela tende a se magnetizar quando se aproxima de qualquer ímã. Se você deixar um ímã grudado na ferramenta, na chave de fenda, por exemplo, ela vai adquirir magnetismo. Só que se ela tiver um tratamento de carbono, isso se torna mais intenso, porque as partículas de carbono inclusive prejudicam o retorno dos dipolos à posição de repouso original. Então, ferramentas que possuem um índice maior de carbono tendem a se magnetizar e manter mais o campo remanente. Então, existem muitas coisas a serem estudadas sobre isso. Do ponto de vista transformadores, quando ele retém qualquer coisa por esterese, ele está roubando parte do fluxo magnético que deveria estar sendo convertido em energia elétrica. As perdas ômicas. Levando-se em consideração que os fios das espirais, das espiras, é um fio normalmente de cobre, o que acontece é o seguinte, o cobre tem perdas. Nós já as conhecemos. Ohm nos deixou um legado interessante. Ele disse para nós que a resistência do fio será maior quanto maior for o material, mas nós usamos um material só, então de maneira que esta resistividade específica da matéria é fixa, mas o comprimento depende de quantas espiras você quer construir. E tem outra, são espiras de que bitola, porque a área da seção transversal também depende da bitola do fio. Quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. E se você tiver resistências menores, as perdas são menores. Ora, de uma forma ou de outra, nós sabemos que se a potência é expressa por V vezes I, bem, potência é energia. E isso é uma perda. Ela pode ser grande ou pode ser pequena, mas é uma perda. Como últimas considerações, eu diria da seguinte forma. Nós poderíamos definir que as perdas poderiam ser a potência do primário é igual à potência no secundário, descontando-se as perdas. Ou, potência no primário vai ser igual à potência do secundário menos a perda ohm das bobinas que estão sendo empregadas, menos a perda pela esterese e menos a perda Foucault. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê.